Meus queridos companheiros, amigos da Casa Espírita Amor e Luz, embora não estejamos encontrando neste momento que estamos afastados, a maioria de nós estamos afastados do convívio social, venho desejar a todos o meu abraço. Com muita alegria, a gente está tendo esta oportunidade de usar a tecnologia para levarmos o conhecimento, a reflexão em todos os lugares onde encontrem as pessoas com vontade de ouvir e de estudar as questões propostas na nossa casa. O tema de hoje é do livro Constituição Divina, de Richard Simonet, e o tema é interdependência social. Tem um capítulo, o capítulo é chamado Eremitas do Asfalto, onde vai tratar do tema interdependência social e que nós vamos estar fazendo estudo baseado no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, onde que estuda a questão 768, que traz para nós o seguinte questionamento: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? A resposta é: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Questão número 768 da Lei de Sociedade. O homem se embrutece e estiola, debilita, perde, enfraquece. Nós precisamos viver em sociedade, nós temos necessidade de convívio social. Mesmo estando vivenciando este momento de pandemia, onde nos é proposto o afastamento social, nós temos inúmeras dificuldades de viver longe uns dos outros. E é interessante que até os animais têm necessidade de se agruparem. Nós, homens, temos necessidade imensa de agruparmos, de relacionarmos, de crescermos juntos, de trocarmos ideias. E aí a gente vai trabalhando essa questão e vamos juntos propondo aí o que pode trazer para nós, quais conquistas temos no convívio social e as perdas que temos no caso dos eremitas. O que são eremitas? O termo eremita, ele significa, no dicionário, indivíduo que, por penitência, vive em lugar deserto, isolado. É um ermitão. Indivíduo que foge ao convívio social, que vive sozinho, solitário. Tem outros termos também que significam mais ou menos a mesma coisa, que é importante também a gente estar tomando conhecimento deles. Tem o termo também anacoreta, que eram monges cristãos ou eremitas que viveram em retiro. Eram monges que tinham a finalidade de desenvolver os valores da alma, de despertar o homem para a alma, para a vida espiritual. Verdadeiros santos, veneráveis, que viveram em insulamento, em grutas. Isso foi uma época. Hoje, no momento, o que Deus quer de nós? Nós sabemos que nós necessitamos viver em sociedade. Temos necessidade real de viver em sociedade.
porque a estrutura psicológica do homem moderno, ela é programada para o relacionamento social. Não tem como mais de lembrar dos primórdios da civilização, em que as pessoas, a humanidade era muito menor, muito menos habitantes, era necessário desbravar, era necessário muitas vezes viver em isolamento, e também a opção que cada um tinha de escolha, conforme nós falamos aí dos monges na antiguidade. Hoje, como verdadeiros discípulos do Senhor, ou querendo perseguir esse alvo, nós precisamos viver em sociedade. Precisamos despertar em nós os valores onde estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos vivendo, nós precisamos colaborar na obra imensa de Deus. O insulamento nos desgasta. O eremita ou solitário tende a desenvolver manias e excentricidades. Poucos resistem sem contato humano. Exemplo, tinha torturas contra prisioneiros de guerra, prisioneiros recalcitrantes, em que consistia em confiná-los em pequenas salas, em estreitos cubículos, sem contato humano. E após algumas semanas, desagregava-se em seu psiquismo graves problemas, que ficava fácil submetê-los à lavagem cerebral, extraindo informações desejadas ou induzindo a comportamentos determinados. Para vocês verem o que o insulamento faz com a gente, quando nos é obrigado, principalmente, nesse caso que nós terminamos de citar. No passado, muitos homens buscavam a solidão para fugir às tentações também, fugir aos problemas de convivência, ou por misantropia, que esse termo significa horror ao contato social, que hoje também nós sabemos que é um dos transtornos mentais. Nós, seres humanos, hoje podemos ter tratamentos que ajudam-nos a livrar dessas dificuldades, desses males que nos afligem. Precisamos também ver a questão hoje da urbanização, que é salutar a interdependência que causa para nós. Nós moramos onde tem muitas pessoas, conversamos, temos vizinhos, temos trabalho, vários colegas de trabalho, colegas de credos religiosos, diferentes credos religiosos, que onde encontramos na sociedade, nos clubes sociais, encontramos nos restaurantes, nas lanchonetes, encontramos em inúmeros lugares. Na escola, todo mundo encontra, é onde formamos os nossos colegas, a maioria das nossas amizades são formadas desde a infância, através do convívio na escola, que trazem para a gente verdadeiro crescimento nessa área do convívio social. O convívio urbano, ele tem inúmeras, ele traz para nós um crescimento muito grande e tem inúmeros fatores que nós podemos falar desse convívio urbano. Nós satisfazemos as nossas necessidades, desenvolvemos atividades, consumimos, tudo mobilizando recursos gerados por outras pessoas, fruto do esforço de muita gente. Olha, o convívio urbano, ele é muito interessante.
muito interessante, porque nós satisfazemos as nossas necessidades através dos recursos gerados por outras pessoas. Aí a gente vê que a gente traz, a gente sai para fazer um lanche. A gente vê que está gerando um recurso para uma pessoa que trabalhou, que fez aquilo ali para satisfazer a nossa vontade. E aí nós desenvolvemos inúmeras atividades de socialização, de convivência, de aprendizado, de estudo. Viver em sociedade desperta em nós as nossas potencialidades, pois podemos desenvolvê-las através da interdependência. Nós vamos ver hoje que tem, como o título fala, eremitas do asfalto, os eremitas urbanos, que somos nós que hoje que vivemos nas cidades onde tem muita gente, mas aí esse termo eremitas urbanos, eremitas do asfalto, ele quer mostrar para nós que são indivíduos que não se comprometem com nada, não envolvem com problema comunitário. Vivem num oásis no meio do deserto e sem se preocupar com as misérias humanas, o que as pessoas passam. Eles ignoram as multidões, ignoram multidões que choram, ignoram multidões que sofrem privações, ignoram multidões que sofrem dolorosas provações. Né? Neste momento de pandemia mesmo, a gente sabe que tem inúmeras pessoas passando por todas essas questões que nós falamos aqui. E ser eremitas urbanos, eremitas do asfalto, é não se envolver com as questões dos outros, não se envolver com as questões sociais, com as questões comunitárias, porque nós somos responsáveis onde quiser que estejamos, nós temos a nossa responsabilidade de interrelacionar, de cuidar da sociedade, cada um com seu quinhão, cada um pode fazer sua parte. Os eremitas do passado refugiavam em cavernas. E hoje, onde que tem eremitas refugiando? Nas belas mansões. Conforme dissemos, os eremitas do presente, né? Os eremitas do asfalto, isolam nas amplas e confortáveis cavernas, nas amplas e confortáveis casas, desobrigados de sonhar, vivem num mundo de fantasia, estáticos, inúteis, são alienados dos valores mais nobres, da existência. Não tem comprometimento com a sociedade em que vive. Não tem comprometimento com a condição humana que não pode ser sustentada sem o convívio social e o envolvimento com a comunidade. Nós precisamos entender e saber disso, que nós precisamos ser envolvidos com a comunidade. E o que são os resultados desses eremitas do asfalto? Eremitas modernos, que têm toda a condição, recursos econômicos, moram em amplas casas, têm famílias, mas não se envolvem. Que resultados gera isso? É depressão, os resultados que gera depressão, que hoje a maioria das pessoas que vivem isoladas tem depressão, insatisfação, angústia, enfermidade, infelicidade crônica. Para a saúde física e psíquica é fundamental participação na vida comunitária, empenho por ser útil, integração em organizações de assistência e promoção humana, integração social, contribuir em favor do bem-estar das comunidades,
Então, nós temos muita coisa para nos envolver e que vai nos beneficiar, vai trazer muita coisa boa para a gente. Atividade profissional. Atividade profissional é muito mais do que um meio para a satisfação das necessidades. Para a nossa saúde física e mental, é necessário valorizar muito a atividade profissional. A atividade profissional, nossa, ela é muito mais do que um meio para recursos de subsistência do que imaginamos. É para nós um meio de integração social, é um meio de realização como seres humanos, convocados a contribuir em favor do bem-estar da comunidade. Não só nosso, mas sim da comunidade de onde vivemos. Existe uma enorme diferença entre competência e dedicação. Exemplo: o médico que exercita a atividade profissional, exercita a medicina simplesmente para angariar recursos econômicos, simplesmente para ganhar dinheiro. Existe uma enorme diferença do que aquele que exerce a profissão como um sacerdócio em favor da saúde humana. Assim como também existe uma enorme diferença entre o empresário que vê o seu negócio apenas como uma máquina de ganhar dinheiro e aquele empresário que tem responsabilidade social com os colaboradores da empresa, que veem que sente responsável pelo bem-estar das pessoas que trabalham naquela empresa, pelo bem-estar dos colaboradores da empresa. Ninguém gostaria de ser cliente daquele primeiro médico que vê a medicina somente como forma de angariar recursos, somente para ganhar dinheiro. Ninguém gostaria de ser cliente desse médico, assim como ninguém gostaria de ser colaborador de uma empresa entre que os empresários só vissem aquela empresa como uma máquina de ganhar dinheiro. Nós temos que ter responsabilidade. Por isso, precisamos nos envolver cada dia mais com a comunidade em que vivemos, seja no trabalho, seja na sociedade, seja de uma melhor forma que possamos exercitar o nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos ideais, a nossa religião. Nós precisamos envolver com as pessoas que estão ao nosso redor. Existe a palavra misantropia, que ela significa horror ao contato social, que quando nós temos horror ao contato social, nós estamos nesse exercício da misantropia. Assim como a filantropia é o cultivo do amor pela humanidade. Somente quando passarmos da misantropia para a filantropia, que é o horror ao contato social, a misantropia, para a filantropia altruística, que é o cultivo do amor pela humanidade, integraremos realmente a sociedade em que vivemos. O caminho abençoado que é a filantropia. Aqueles que empenham em ser úteis, aqueles que ajudam o semelhante em suas necessidades, onde quer que estejam. Aqueles conscientes que serão felizes na medida em que trabalharem pela felicidade alheia. Então, vamos buscar este caminho, o caminho da filantropia, o cultivo do amor pela humanidade. É o que tínhamos para hoje. Muito obrigada, um grande abraço para todos.